E, cara, é incrível. Eu chego pra reunião com o Wesley, muitas vezes eu chego e vou me apresentar, a pessoa do outro lado fala, já conheço você, já sei quem é o Ismael, o Diego, porque a gente já escutou, já assistiu os episódios do WePlancast. Fala, galera! Seja bem-vindo ao WePlancast, o podcast semanal da WePlan. Aqui vamos falar sobre móveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem meias palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa! Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da WePlan. Eu comecei muito forte e emocionado hoje com uma ênfase aí na voz, porque eu tenho muito prazer de apresentar para vocês o 100º programa da WePlan. 100 episódios depois estamos aqui novamente vivos, com saúde, bola para frente, tocando as coisas e fazendo tudo acontecer. Pra quem não me conhece, depois de 99 episódios assistiu somente o 100º, me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast, e quem acreditou desde o começo que podcast podia ser um caminho, a verdade é a vida, a paz e enfim, amém pra você que tá assistindo. Aqui do meu lado, o cara que também acreditou nisso e começou tudo lá no começo, remotamente, com muitas incertezas, mas tinha uma certeza que fazia ele seguir adiante. A certeza de que tinha muita coisa para falar e muita informação e muito conteúdo para passar. Ismael, como é que vai? Ismael, então, muito feliz com o 100º episódio. Sou diretor de vendas da WePlan. Sempre foi um propósito. Acho que o propósito nos levou até o 100º episódio. E não tem nem como mensurar o que esse podcast hoje significa para nós. Porque daqui a gente pivotou muitos negócios. Muitas etapas da WePlan saiu do próprio podcast. Conhecemos muitas pessoas, muitos amigos que se tornaram amigos. E que também aprendemos muito. Uma escola total, porque se tu convida um parceiro e vai falar sobre um assunto que tu não domina, tu aprende aqui. Então, o podcast para nós temos muito a falar sobre ele e hoje é uma referência. Maravilha. E aqui, então, os caras que primeiramente acreditaram na WePlan e depois acreditaram no podcast, continuam acreditando. Os caras que começaram tudo lá no começo, na fé e na coragem. Isso aí. Um momento de pandemia. Para quem também não conhece, depois de 99 episódios, Renan e Diego, cofundadores da WePlan, se apresentem aí, então. É isso aí. Que momento, né? A gente está chegando ao 100º. Me lembro que nos primeiros episódios eu sempre falava pro Johnny, e aí, Johnny, qual que é o episódio? Qual é o número? Cara, 100º, muito legal. Isso só mostra a consistência, o propósito. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque todo mundo acreditou, porque todo mundo contribuiu, todo mundo que foi convidado e que se disponibilizou a vir aqui falar sobre o seu modelo de negócio, contribuir com a gente de algum assunto, nosso muito obrigado nesse episódio de hoje. Então, o Renan, sócio fundador da WePlan, hoje, juntamente com todo esse time maravilhoso aí, a gente está tocando esse barco. E aqui tem eu, né? Eu fiquei por último na rodada, sou o Diego, também sócio fundador aqui da WePlan. Há 100 episódios atrás, estávamos 100 episódios, né? Agora, literalmente, completamos os 100. Baduns, exatamente. Carol nos deixou uma pauta aqui. Eu achei legal falar do sucesso da empresa antes do sucesso do podcast, né? Porque se não tivesse sucesso a empresa, não existiria também podcast. Então, vamos falar do sucesso da WePlan. A gente já falou muito das dificuldades. Para a galera também que quer assistir, temos um Bad Talks, que o Diego Sim. e o Renan gravaram para falar aí dos BOs. Mas falando agora de sucesso, não apenas monetariamente, né? Porque o empreendedor é natural que ele faça contas de dinheiros, Sim. né? Mas não necessariamente o sucesso está atrelado a isso. Contem um pouco sobre pequenas vitórias que vocês foram coletando ao longo do tempo, pequenas viradas de chave, coisas que vocês sentiram assim, cara, estamos no caminho, cara, esse mês foi sensacional, cara, agora validou, cara, acertamos a mão. Agora é o momento de falar as coisas boas, cara. 100º episódio a gente tem que ser um pouco
A gente tem que ser um pouco não, a gente tem que ser totalmente grato, né? E falar as coisas que foram mais acertos e inspirar as pessoas que estão ouvindo. Eu sempre tive essa opinião, e sempre falo e coloco para todo mundo. Hoje a gente está muito bem olhando para trás. Eu, o Diego, olhando para o Diego de 2, 3, 4 anos atrás, a quantidade que eu evoluí é muito grande. Mas também a gente tem plena consciência que, olhando para o futuro, a gente ainda é muito pequeno perto do que a gente pretende chegar. Então, empreender é uma escola que a gente aprende todo dia e a gente apanha todo dia. Então, não existe caminho fácil. Hoje mesmo, nosso supervisor de montagem foi deslocado para Florianópolis e tinha uma mercadoria chegando aqui na cidade. Eu voltei lá para a operação, lá na ponta, receber mercadoria, contar volumes. Então, não existe uma cadeira assim exclusiva dentro da empresa onde, meu Deus, o cara é fundador da empresa, tá num pedestal. Isso não funciona. A pessoa que tem esse tipo de mentalidade, geralmente ela se autodestrói, né? Aquela pessoa que acha que construiu um negócio e aquele negócio simplesmente vai funcionar sem botar a mão. Isso aí é uma utopia, né? Isso não existe. Cara, complementando a fala do Diego, é legal a gente chegar aqui no 100º episódio e falando um pouquinho das partes boas da WePlan, porque a gente já falou tanto também das dificuldades, mas falando das partes boas, é que de fato a WePlan ela foi construída por todo mundo que está aqui hoje, cara. De uma forma assim muito interessante, de muito aprendizado. É incrível ver a evolução principalmente das primeiras pessoas que chegaram na WePlan. Como chegaram, aonde estão hoje, o quanto foi contribuído para crescer esse negócio. É um negócio, cara, a WePlan é um negócio muito difícil. Não é fácil. É um modelo de negócio muito difícil. A parte boa é que aonde é tão difícil assim, você tem menos concorrência. Né? Porque não é todo mundo de fato está disposto a passar por isso. Então, talvez nós três aqui, o Johnny nos acompanha desde o início, a gente sabe, juntamente com outras, Juliano, Wesley, né, que são as primeiras pessoas que vieram, né, Ismael? A gente sabe o quão árduo foi essa construção, mas quanto aprendizado, que caminhão Sim. de aprendizado. O quanto a gente evoluiu, o quanto a gente pivotou nosso negócio. A gente deve ter alguns episódios para trás aí que a gente fala sobre pivotar negócio. Vários, né? Então, é um conjunto de boas histórias que a gente criou aí ao longo desses quase 4 anos. É isso aí. No primeiro episódio, a gente estava em 5 pessoas na operação da WePlan. Hoje a gente está falando em 14 pessoas, 15 agora, uma entrada de mais um. Para fazer parte do time, a WePlan cresceu. Obrigado, podcast, por ter melhorado a nossa comunicação, por fazer com que a gente entendesse que a comunicação é extremamente importante e para a gente se perceber. Talvez foi um dos primeiros passos que a gente deu para começar a se perceber como profissional. E se a gente evoluiu, é porque realmente o podcast proporcionou isso. Esse longo dessa caminhada aí, vão fazer 4 anos aí de WePlan em maio? 12 de maio. Teve muitos altos e baixos, a gente aprendeu muito, né? Errou muito, mas acertou muito também. Pivotamos o negócio, tivemos uma feliz indicação de partnership para mim, no caso, para minha parte, para o Wesley, para o Juliano, que foi um momento também muito importante que aconteceu. Isso só prova o quanto a gente está engajado e o quanto isso é o pertencimento, né? Faz parte de muitas pessoas, é construída por muitas pessoas a WePlan, e o time que a gente montou é muito forte. A educação, a gente evoluiu muito. Hoje nós temos uma escola no setor moveleiro. Feliz em dizer que a nossa é uma das únicas escolas desse setor e que a gente consegue aí treinar, formar novos profissionais lá na ponta. É uma dificuldade imensa. Recentemente estivemos com um grupo de empresários, Johnny, na cidade de São Paulo, que eles têm projetos parados, não tem profissional que execute. Demanda reprimida. Demanda reprimida. Total. Eles vão perder esses negócios, o cliente não espera, não faz sentido isso. Isso só abre os nossos olhos em pensar, além da WePlan, além dos problemas que a gente tem para resolver aqui nossos internos,
nós podemos criar algo que resolva o problema externo. Que é um centro de serviço, Cara, esse mercado é absurdo, tem muita oportunidade. Só que tu tem que ser muito bom. Cara, e agora a frase da camiseta encaixou total com essa tua fala, porque pensa só, o lapso de tempo entre o empreendedor e a sua inovação e o mercado. Tem empreendedores e modelos de negócio e empresas que talvez nunca vão se cruzar. Nunca vão ter a oportunidade de se conhecer se o empreendedor não for persistente e continuar. Então, nessa linha de ser persistente e continuar, daí tenho uma curiosidade de saber de vocês. O Renan é um exemplo de que já veio gravar podcast aqui depois de um falecimento de parente. Do irmão do meu pai. O Ismael chegava de viagem para gravar podcast. Então, assim, não só resumindo ao podcast, mas era mais uma coisa na agenda de vocês. Vocês sentavam aqui, faziam aquilo, porque era aquilo que estava programado para ser feito. Apenas continuaram. E tiveram essa resiliência. Eu quero que vocês contem um pouco, então, sobre como é que é esse mindset, esse pensamento de que, cara, fazer o que precisa ser feito, sabe? Eu não posso dar nó em mim mesmo, eu não posso dar nó nas coisas que a gente tem para fazer. Essa mentalidade de seguir com as coisas, porque isso dá cadência e consistência para as coisas. Então, puxando esse gancho, como vocês se sentiam, né, nesses dias em que, cara, tem mais um podcast para fazer no fim do dia, a gente normalmente faz no fim do dia. Eu digo que é um divã, né, que é tipo uma cadeira de psicólogo, porque é um momento que você pode se soltar um pouco mais. Isso. Mas é, de certa forma, mais uma responsabilidade, mais uma agenda, uma coisa que muitas vezes tu não tem vontade de querer estar em casa descansando. Então, fala mais sobre isso. Olha, eu acredito que o que a gente faz aqui, por isso que a gente traz essa frase também na camiseta, não é apenas uma frase de camiseta, é o que a gente vive. Isso vem da nossa geração, né? Todos nós estamos aqui com 30 e poucos anos. É de uma geração que faz acontecer. A gente presencia algumas situações com pessoas mais jovens, ali na faixa de 18, 19, 20 anos, que hoje em dia as pessoas, elas não entendem, não sabem como funciona, querem adquirir resultados sem passar pela jornada, às vezes, nem de aprender, né? Então, existe uma ansiedade muito grande nas pessoas a gente vê que cada vez está mais nítido isso, as pessoas não conseguem controlar a sua ansiedade, as suas frustrações, desistem muito fácil. Cara, se tu olhar a história, não existe caminho fácil, nunca existiu. Então, às vezes as pessoas vê lá um cara, um youtuber que se tornou milionário fazendo vídeo e acha que vai fazer e vai ganhar e vai dar no mesmo jeito. Cara, boa sorte, tenta, vai lá. Só que é 1 para 1 milhão. É quase igual ganhar na Mega Sena. E aí a mazela está justamente aí, né, Diego? No se tornou, né? Como se fosse um estalar de dedos, né? Na verdade, ninguém vê toda a construção que aconteceu antes e todos esses dias que você apenas continuou, né? Que você não abandonou. E permitiu chegar nesse momento em que o Ismael falou que vocês encontraram uma mina de ouro, que é uma demanda reprimida e que vocês puderam se conectar com o mercado. Porque, cara, olha o que podia ter acontecido. A Wiplan podia ter nascido, morrido e não conheceu a demanda reprimida. Sim. Agora, vocês persistindo no mercado, vocês vão ter contato com diversas realidades e demandas. Então, isso traz uma lição, né? E a gente teve um aprendizado muito grande aqui na Wiplan, que é... E esse é um mantra pra gente, né? Que é primeiro o quem, depois o quê. Então, de fato, é as pessoas certas dentro do negócio, né? Não é as pessoas que importam. As pessoas certas são as que importam. Porque assim, Johnny, beleza, hoje a gente tem um modelo de negócio da Wiplan que tá crescendo. A gente vê que tem um mercado muito grande que a gente tá explorando e a tendência é continuar crescendo. Só que a gente sabe que o comportamento do consumidor ele muda muito rápido. As coisas mudam muito rápido, né? Uma vez o diferencial competitivo que durava 30, 40 anos numa empresa, hoje pode durar 2 anos. O mercado muda e simplesmente ele pode engolir o teu modelo de negócio, não vale mais nada. Só que quando você tem as pessoas certas, com esse espírito empreendedor, é o que de fato faz a diferença e faz a gente continuar se reinventando todo o momento. Ter uma ideia empreendedora, uma atitude empreendedora de testar um MVP de um podcast, né? De a gente colocar um braço educacional, de a gente estar atento a essas mudanças no mercado. Então, eu acho que esse é um ponto de grande aprendizado e que vem fazendo
a total diferença dentro da Oiplan. Primeiro as pessoas, depois sim a gente vai olhar o modelo de negócio. Sabe que uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, Renan, que na verdade não foi premeditado nem pensado, eu apostava muito no podcast, mas eu não tinha noção da capacidade dele. Eu sabia que tinha potencial, mas eu não tinha dados, não tinha histórico. Eu simplesmente alguma coisa me dizia assim, é poderoso, funciona, a gente só tem que fazer acontecer e experimentar, ver e coletar os resultados. E eu percebi que por muito tempo vocês não tinham um braço e nem muitas vezes até recurso para ter um marketing muito aprimorado, uma coisa que para uma startup, muitas vezes tem startup que gasta mais no marketing do que em vendas. Tipo assim, né? Muito mais posicionamento, marca, nossa, experiência do cliente e até às vezes acaba deixando vendas de lado para focar mais nisso. E cara, vocês... Teve momentos que eu acompanhei a linha de tempo assim, das redes sociais que vocês basicamente viveram de podcast, cara. Sério mesmo. Que o marketing de vocês foi basicamente podcast. Então, assim, para mostrar que é uma mídia que tem poder, né? Ela consegue comunicar o que a empresa está pensando, o que a empresa está fazendo. Não, óbvio que não é um exemplo, né? A empresa para tudo, só faz podcast. Não é assim. É mais uma mídia. Mas legal ver que existe esse lado em que, cara, a empresa sobreviveu com podcast por um bom tempo. E foi o único canal de comunicação com o seu público. Olha que louco isso, cara. Assim, o único que eu digo assim... Vocês não tinham muita gente para fazer relação com o consumidor, passar toda a pegada da empresa, né? Fazer post e dizer assim, nossa, nós nos posicionamos assim. Cara, mas olha foi só, comunicação Johnny, de one-on-one, quando né? a empresa começa a crescer e quer ganhar espaço no mercado, quer que as pessoas conheçam, o que é tradicional? A pessoa vai fazer uma divulgação numa rádio, vai fazer a divulgação numa televisão, vai fazer a divulgação em uma revista. Até hoje a gente não gastou nenhum centavo com esse tipo de mídia. A gente, de certa forma, surfou nessa onda de não ter... Na época, nós fomos o primeiro podcast a falar sobre móveis planejados. Então, a gente surfou justamente essa onda de vamos estar onde não tem ninguém. E aí, o podcast foi uma ferramenta incrível. Hoje, o podcast, para nós, ele serve para nós comunicar com o consumidor final... E também com os possíveis parceiros, com os possíveis arquitetos que se tornam parceiros da Oiplan, com indústrias que também queiram se conectar conosco. Porque aqui nós temos um livro aberto. A gente conta tudo o que acontece. Quem tem interesse em conhecer a empresa, vai lá no YouTube, tem todo o conteúdo lá. Vai ter histórias minha, do Renan, do Ismael, do Johnny. Então, quando a pessoa... tem essa oportunidade de nos conhecer sem necessariamente ela se expor, porque ela tá lá do outro lado da tela, do celular dela, do computador dela, e eu nem sei quem é aquela outra pessoa. E ela a nova geração gosta disso. Ela tá querendo a privacidade dela, mas ao mesmo tempo gosta ela de tá saber conhecendo. No secreto, né? Isso. Gosta de aprender no secreto. Sim, e decidir muitas vezes, tem até um estudo que mostra que mais de 70% dos consumidores de podcast se relacionam ou compram produtos da marca que produz o conteúdo. Então, assim, o nível de proximidade e de conexão entre consumidor e quem está produzindo é muito grande, né? Porque conecta, né? Que é um canal que dá visibilidade, é um canal que dá acesso às pessoas a conteúdo, é um canal que gera autoridade, que ajuda na construção de marca. Deixa eu fazer uma revelação aqui que acho que vai ser bem interessante para esse podcast, centésimo. Meu Deus. Cara, e eu vou te dizer, não foi premeditado, mas... fazer uma revelação aqui, não cara. Foi planejado. E eu te confesso que eu nem lembrava disso. Quem me lembrou disso, desde o início da Oiplan nós tínhamos um financeiro que era terceirizado, uma empresa que prestava o financeiro pra gente. E ela comentou uma coisa, agora a gente acabou encerrando o contrato com essa empresa, agora a gente tem um financeiro interno, e ela acabou me lembrando de uma coisa que eu confesso que nem passava mais pela minha cabeça. Teve momentos aqui na Oiplan, principalmente no início, e todo mundo sabe que início de empresa não é fácil, né? Falta dinheiro, você tem uma série de problemas e etc. Teve meses, por exemplo, lá no início, que eu e o Diego não tiramos nenhum salário no final do mês, porque não tinha dinheiro em caixa, ou atrasamos conta de fornecedores, mas em momento algum a gente deixou de fazer o podcast. Mesmo sem dinheiro, assim, ou dizer assim... Talvez era o momento de nós cortar a mídia podcast, porque realmente estava passando por um momento muito difícil. E aí a Jaque, que é a CEO ali dessa empresa, ela falou assim, isso me chamou muita atenção.
que nos momentos mais difíceis da empresa, onde realmente faltava dinheiro, faltava recurso, vocês deixaram até de tirar salário para vocês viver no mês e vocês continuavam investindo em podcast. E nós questionávamos vocês. Por que, né? Vamos cortar custo aqui, vamos fazer isso, vamos cortar mais. E vocês continuavam fazendo podcast, vocês continuavam investindo em marketing. Às vezes até atrasava os pagamentos pro Johnny aqui. Dava um medo, tipo, você atrasava o vai lembrar. Eu dizia assim, Agora você foi. aperta a mão, vamos Minha ser missão só amigos. foi feita, já era, exatamente. né? Tipo, porque foi bom enquanto Porque é a primeira coisa que a empresa corta. Cara, Não, é natural isso. Total. Aí você pega E outra, um podcast, a gente tem, cara. exatamente, e a gente tem que ser sincero em dizer, né? Tipo, também não adianta só... É uma maravilha, nossa, vai transformar a tua empresa e você vai ficar rico porque tu vai... Não. Cara, a gente sabe que não é uma coisa que representa o core da empresa. É uma coisa que ajuda a potencializar o que a empresa é, né? Então, interessante saber que, tipo, vocês seguiam firmes ali, né? E eu sempre me perguntei também, cara. Eu tinha certeza. Chegava no fim do mês, eu tinha certeza. Cara, o pessoal do financeiro vai perguntar por que eles estão continuando a fazer tudo isso, apesar dos pesares, entendeu? Apesar dos pesares. Então, e isso a gente só continuava porque a gente, aqui dentro, eu, Ismael, o Diego, toda a nossa equipe, a gente conversava muito sobre isso e entendia a importância que era esse canal. A gente nunca deixou de acreditar nisso, né? Nós tínhamos menos de 1.000 seguidores no nosso Instagram. E a gente sabe que a rede social ela é muito forte. Que quando você não tem uma rede social que tem uma potência de entregar informação, você diversificar esse canal é muito importante. Porque eu posso atingir pessoas que talvez não consumam só o Instagram, só o WhatsApp ou só o Facebook. Então a gente conseguiu diversificar o canal e isso deu uma potência para nós muito grande. Pessoas fora do nosso estado, pessoas que talvez a gente jamais alcançaria, foi alcançado pelo nosso podcast. Até fora do país, né? Até fora do país, inclusive. Né? A gente tem uma audiência que ela é assídua lá, né? E eu acho que ninguém vence quem é paciente e que quer vencer. Nós somos pacientes. Muito. E a gente acreditou muito nisso. Talvez era a nossa ferramenta de marketing mais econômica, mais barata. Tomava um tempo precioso que realmente a gente tinha para investir, ou não tinha para investir, que é as linhas de frentes gravando podcast. Pensando no podcast em 1 hora. E tu sabe que a minha maior preocupação, Johnny, quando eu me afastei dos palcos aqui, né, do podcast, que eu procurava estar no máximo, era para realmente dar o exemplo e querer mostrar que aquilo ia dar certo. E aí depois, quando eu vi que começou outras pessoas a assumir, chegou a Carol, tinha um marketing, as pessoas começaram a ser mais independentes e o podcast já não era mais uma coisa que só o Ismael buscava, eu comecei a ficar com medo, eu confesso. Pensando, cara, pode ser que acabe. E é o que acontece com qualquer aptidão dentro de um gestor dentro de uma empresa, né? Uhum. Eu pensei, vai acabar. Vai acabar porque talvez o tesão que o Ismael tem de fazer isso continuar não seja o mesmo da Carol ou do Diego ou do Renan. E, cara, começou numa proporção muito maior. Hoje nós temos o roteiro com antecedência de 15, 20 dias. O Johnny me ligava e dizia, Ismael, tem algum roteiro para nós? Falei, cara, vem pra cá que nós vamos falar de alguma coisa. Não, mas não é bem assim, o conteúdo tem que ser importante. Cara, sempre foi gravado, sempre foi anunciada a mensagem. E aí o Renan também tinha uma preocupação, lembro até hoje que ele falava, cara, e quem que vai ser o próximo convidado? E aí um dia eu falei, Renan, nós temos assunto de sobra. Nós temos assunto aqui para falar por 1000 podcasts e é nós, cara, é a nossa cara. Sim. É importante ter um convidado, diversificar, trazer novas visões do mercado, mas é importante que nós falamos. É importante que a gente fale sobre o nosso dia a dia. Tem pessoa lá fora sofrendo com uma coisa que a gente pode dar uma dica aqui. Né? É o hackzinho, é a dica que vale um ouro. Trechinho, né? Um corte, né? Exatamente. E aqui a gente gera muita autoridade. Virou um diferencial de uma empresa que vende imóveis, que é inovadora e que tem um canal de podcast com mais de 100 episódios. Isso é muito relevante. Eu posso dizer hoje que o podcast é um dos principais pilares hoje, se não o principal pilar da nossa construção de marca. O podcast. Total. E tem uma coisa, né, que eu aprendi. Fale para uma pessoa hoje,
fale para 2 da manhã. Foi isso que aconteceu com a nossa empresa de educação, né? Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu tinha medo de palco, tinha medo de gente. O Johnny me conheceu em 2010, 2011. E saber que a nossa empresa começou a tomar proporções muito maiores. Nós, como pessoas, começamos a ter um posicionamento muito maior. E tem muito... nós devemos muito ao podcast, porque ele foi nos preparando. Eu fico pensando assim, imagina nós abrir uma live e falar lá em 2020 e hoje. No primeiro eu travei, né? Aí a gente já palestrou, nosso time inteiro já foi falar para mais de 100 pessoas, 200 pessoas em eventos grandes. A gente abre uma câmera onde gravamos recentemente nosso curso, que depois vai ser falado aqui também. Evoluímos muito. E devemos muito ao nosso tem canal. Um ponto que a gente até sonhava a realidade de hoje. Nós sonhávamos lá em 2020, há 3, 4 anos atrás, que era ele se tornar esse canal de comunicação, esse canal que as pessoas fizessem no off, sem a gente saber, e depois nos procurasse. E hoje é isso, cara. E hoje é essa a realidade. Episódios a gente nunca perde, né? Episódios que a gente gravou lá atrás, pensando, será que um dia alguém vai ouvir isso, né? Exatamente. Que nós ficávamos compartilhando com todo mundo para ver se o pessoal assistia e dava um feedback e entendesse se era bom o conteúdo ou não. Hoje se tornou isso, de uma forma orgânica. E não tem preço. Onboarding de credenciais. Esse é outro ponto que eu ia dizer, difundir todo o conhecimento dentro da empresa. A empresa só cresce, então tá na trilha de onboarding dos colaboradores. Era um dos primeiros valores que eu enxergava, era justamente esse. Hoje vocês estão aplicando na prática. Para a galera que não sabe, tem uma TV e fica passando o episódio ali, os novos colaboradores têm que seguir essa trilha de conhecimento. Mas vamos assim para dados mais palpáveis. Assim, a gente consegue mensurar parceiros, clientes credenciados, amigos, negócios, coisas até inusitadas, como isso que você falou vou te apresentar, não, já te conheço, e foi o que a gente falou ontem na janta, sabe? Uma coisa assim que tu jamais imaginaria que tu ia ser assunto dentro de casa, a tua empresa estaria lá na TV da pessoa, né? Acho que não tem nada mais pessoal do que entrar na casa das pessoas, né? Uhum. Tipo, isso era restrito só à TV. Uhum. Fechada em custo altíssimo, né? E hoje você faz e está lá dentro da casa das pessoas. Vocês podem trazer para nós, então, para a galera entender assim, o nível de relevância. E eu gosto de frisar que podcast, principalmente podcast corporativo, né? Ele não fala sobre Big Data, sobre dados de massa em grandes quantidades. A gente fala sobre Small Data. Small Data são dados qualitativos e não quantitativos, ou seja, poucos, mas qualificados contatos que você consegue através daquele canal. Diferente de um podcast de entretenimento que tu tem uma massa de pessoas assistindo como um Ibope da vida, e você consegue dizer, poxa, metade do Brasil assistiu aquele flow. Não, aqui nós estamos falando que poucos, mais qualificados, clientes, credenciados, parceiros assistiram, e isso fez algumas viradas de chave, ou isso gerou alguns negócios, gerou algumas conexões. A gente consegue trazer assim quais foram os principais e os que talvez estão até hoje, eu perdi os que virou, o que não virou. É isso que a gente estava falando, Johnny. A gente não tem isso mensurável em números exatos, né? Paramos de contar depois de um tempo. Assim. E nem todos falam, né? E nem todos falam, exato. Porque às vezes você pode ter uma pessoa que nos teus relatórios, nos teus dados, ela entrou pelo Instagram, mas antes de entrar pelo Instagram, ela ouviu um podcast. Então, é difícil, de fato, você mensurar a jornada. Específico, qual que é o ROI do negócio, né? Sim. A gente gastou, sei lá, quantos mil até hoje para produzir episódios e quanto retornou em dinheiro através do podcast. É difícil. É muito difícil. É difícil. E volto a dizer, talvez não é essa a importância e o objetivo. O que a gente pode dizer é o seguinte, que a gente perdeu as contas da quantidade de pessoas que se conectou com a gente, que falou que ouviu o podcast, seja parceiro, seja indústria. O nosso maior contrato até hoje veio através do podcast, que a gente já falou num episódio anterior. A conexão, né, dos clientes veio através desse podcast. Dá para se dizer muito mais de 1 milhão em vendas. Exato. Mas, cara, é incrível assim, o poder que esse canal tem para numa forma de ecossistema. A gente fala do modelo de negócio da WePlan, a gente fala da WePlan Educação, a gente fala de
todas as pessoas que de alguma forma têm algum ponto de contato com o Oiplan. É a única forma que a gente pode ficar com a empresa aberta 24 horas por dia e a pessoa tirar uma dúvida que ela tem sem necessariamente... Pode ser num domingo de noite, pode ser num feriado, pode ser de madrugada. Pode ser num corte, num almoço do domingo, do feriado, que tu mostra, ó, isso aqui então, tu já viu isso como aqui? que a gente iria alcançar essas pessoas trabalhando só fechado aqui dentro do escritório? É impossível chegar até o público. Agora, com o podcast... literalmente, a gente tem conteúdo, tem informação, tem explicação. As pessoas, eu quero saber o que é o Oiplan. Vai lá, procura. O que é o Oiplan? Tem uns 3, 4 episódios explicando, porque a gente vai melhorando, a gente vai pivotando. Só que talvez esse vídeo a pessoa tá vendo lá na madrugada, sei lá, no momento que ela não conseguia dormir, procurou um conteúdo, achou aquele material. E se não tivesse o podcast, como que essa pessoa ia chegar até nós? Deixa eu pegar um gancho. Cara, muito interessante essa fala do Diego. E olha que importante um ponto do podcast referente a as pessoas conhecerem a tua empresa. Em linhas gerais, uma empresa tem um vídeo institucional. Só que esse vídeo institucional, esse site... Envelhece. Ele envelhece e ele é uma coisa muito formal, fria. Quando ainda você mais com aquela narração. Com aquela narração. Conheçam a nossa empresa. Nossa empresa, aquela música sensacionalista. Beleza. Quando a gente fala de podcast... A pessoa, ela tá vindo conhecer a nossa empresa, mas ela tá vindo conhecer e ela tá vindo entender exatamente como o Diego pensa, como o Ismael pensa, qual que é as dores, dificuldades, como o Renan pensa. O jeito que fala. As dores que a gente falou aqui, o que a gente tem como valores, o que a gente tem como história. Se conecta total. Então eu poderia dizer que o podcast hoje, para o Oiplan, tanto é que nós não temos hoje um vídeo institucional, temos site, temos todos os canais, mas o podcast hoje é o nosso... institucional, cartão de visitas, né? Exato. Institucional em tempo real. E olha, perfeito. Ele é e vivo. Ele está em constante atualização, né? E muito melhor do que esses vídeos, porque olha só o diferencial. Agora tu me levantou uma bola que é muito interessante que você falou, Renan. Porque esses modelos mais tradicionais, e aí é legal falar disso, porque vocês não são nada tradicionais em termos de modelo de negócio. Vocês estão justamente tentando se opor ao tradicional e dizendo, aqui existe um caminho diferente. Venha com a gente. Então, por que não se posicionar no meio de comunicação não tradicional? E aí, o meio tradicional, ele tenta te convencer que tu tem que comprar de mim. Sim. Enquanto que o podcast é o contrário. É o contrário. Você dá liberdade para o ouvinte e para quem está assistindo se convencer por si próprio de que é isso que ele está procurando e é isso que ele precisa. A decisão sai do comprador. Né? E aí é muito mais fácil vender para alguém que está convencido que a solução é você. Perfeita analogia, cara. Tu entendeu? Então, cara, eu já cansei de fazer essa trilha, de ir buscar o conhecimento, mas assim, eu não quero que tu me venda, deixa que eu vou atrás. A hora que eu me convencer, eu te ligo. E aí, cara, eu vou lá e olho a trilha lá, eu vejo os vídeos, vejo o material, vejo o conteúdo. Cara, é isso que eu tava procurando. Agora eu vou entrar em contato com eles. Isso, Johnny, nos dá uma cara, nos dá uma roupa de especialista que ninguém vai falar por 100 episódios se tu não sabe do que tu tá falando. Boa. Então, ele nos dá um carimbo de especialista muito legal também. As pessoas olham para nós como realmente dominam o conteúdo, sabe sobre o assunto. A gente fala sobre 40, 30 minutos aqui sobre um assunto e volta a falar daqui 15 dias novamente. Então é muito contundente isso. Eu acho que é extremamente importante. Um ponto que eu anotei aqui, se tratando de estratégia comercial, todo modelo de negócio que procura uma consultoria ou procura estudar um pouco mais de como escalar, ele procura diversificar o canal. É um dos pilares de quem quer escalar. Porque a forma que ele está fazendo, existe um teto, existe um limite territorial, existe um limite de fronteiras, né? E um dos pilares é como escalar, é diversificando o canal, é saindo do que está fazendo tradicional aqui, digitalizando, sei lá, e-commerce. E se a Oiplan não tivesse diversificado o nosso canal de comunicação e chegado, conseguido atingir profissionais de várias regiões do Brasil hoje que sabem que a Oiplan existe e que fazem parte hoje como um partner, talvez a gente poderia não existir mais. Porque vender só em Chapecó não dá para sobreviver. Vender só no raio de 300 quilômetros não dá para sobreviver.
E hoje tem negócios que surgem exemplo desse mês, né? Negócios em São Paulo, negócios aqui na cidade, negócios no nosso litoral, porque a gente conseguiu diversificar o canal, atingir pessoas que a gente não atingiria com a nossa comunicação somente dentro de Chapecó. E isso fez com que a gente sobrevivesse. Então é um caso de sobrevivência, diversificar um canal através de um podcast. E não que seja um mercado pequeno aqui. Aqui é um mercado muito grande. Só que da mesma forma como hoje o cliente tem acesso à informação, tem muita empresa de fora que vende aqui. Então, do mesmo jeito como nós estamos alcançando lugares onde eu estava na semana passada em Florianópolis, fui visitar uma loja, estava numa montagem acompanhando e fui visitar uma loja. E conversei com o dono da loja, expliquei um pouquinho sobre o WePlan. Ele ficou assim... Incomodado. Quer dizer, mas como que vocês vendem móveis planejados sem ter showroom? E ele lá com uma loja milionária, né? Eu falei, pois é, a gente vende. Já tá indo aí para 4 anos que a gente vende e a gente vende em todo o Brasil. O cara ficou assim, nosso maior discurso do curso de venda é que a gente vende sem showroom. Cara, é muito legal isso, né? E talvez a reflexão nesse podcast hoje aqui, porque o podcast ele foi um baita desafio. Foi um baita desafio. E como a gente gosta de desafio, cara, olhando para nossa equipe hoje. E além disso, Johnny, se não tem desafio, a gente procura um. Até porque, cara, ninguém muda um mercado tradicional fazendo o que é comum. As mesmas coisas que todos fazem. Aí nós vamos dizer assim, cara, vamos fazer um podcast, mas não existe podcast no setor moveleiro. Pois é. Aí que tá o ouro. Ninguém muda um mercado desse tamanho fazendo o que é comum, cara. E acho que esse é um dos maiores, uma das maiores reflexões que eu fiz ultimamente, olhando para tudo que a gente vem construindo, olhando para o podcast, olhando para chegar nesses 100 episódios, é justamente isso, cara. A gente gosta de desafio. E complementando o que você está comentando agora, quantos podcasts a gente também viu nascer e terminou e morreu no meio do caminho, porque não souberam apenas continuar. É que às vezes a pessoa fica ali, puta merda, eu tô com 5 episódios no ar, não tenho audiência. Não vale a pena. Mas qual que é o teu propósito? Afinal de contas, por que você está fazendo um episódio? Por que você está gravando um podcast? Tu quer escalar? Tu quer ser que nem o Flow? Tu quer ter um podcast? Acho que é uma pergunta bem boa, inclusive, Diego. Por que tu tem um podcast? Boa. Entendeu? Então, assim, ó, até eu também queria perguntar, vocês só gravam podcast ou vocês trabalham também? Vocês só fazem inclusive, reunião, Diego, nós influenciamos uma geração dentro de Chapecó. E aí... Isso... Queira ou não, depois do podcast WePlancast, e a gente teve muitos canais. E não só Chapecó. E não só Chapecó. Johnny, eu quero esses números, tá? Eu quero esses números. Traz os números aí, Johnny. Antes da WePlan, Big names. Gravava podcast antes da WePlan? Não, foi o piloto. Foi o piloto. E hoje, quantos que tem já? Já tem 6 clientes na base. 6 clientes gravando podcast. podcast. Fora os avulsos, né? Que a galera faz assim, faz nossa, é massa demais. Podemos dizer, Johnny, que as conexões entre pessoas, eu sempre falo isso, cara. Onde tem pessoas, tem oportunidades. Novos lugares, novas pessoas, novas oportunidades. O Johnny se conectou com o WePlan lá em 2020. 21, onde foi o primeiro episódio, em fevereiro de 2021. E dá para se dizer que o norte da tua vida mudou. Totalmente. Porque tu começou a se conectar com outras pessoas, outros lugares, outras oportunidades. Demonstrou um potencial que eu já sabia, mas muitas pessoas não sabiam. Eu acho que é um novo Johnny. Assim como você me falou lá no início que eu era um novo Ismael, que não sabia como que eu tinha mudado tanto, hoje é um novo Johnny. É isso aí. E, cara, não dá pra medir essa proporção, que nem o Renan falou. Se nós for medir aqui quantas pessoas impactadas, e aí a mensagem que fica é apenas continue, façam alguma coisa diferente. Inventem alguma coisa, não inventem a roda, mas comecem a fazer um movimento diferente. Porque fazer o que está fazendo hoje vai ter os mesmos resultados, tu consegue atingir um pouco mais, um pouco menos. Eu quero aumenta a equipe, aumenta o custo. Não, pode mudar. Pode mudar a forma de comunicar, pode mudar a forma de você se expressar. E é um aprendizado, né, Ismael? Na WePlan, que, cara, não precisa de um caminhão de dinheiro para inovar. Não. Não precisa. Não precisa de um caminhão de dinheiro para investir em equipamento.
Exatamente. A gente Prova viva, né? Por Se muito vocês tempo, olharem a nossa evolução do equipamento aqui, vocês vão entender. Exatamente. Começou gravando no A celular. gente gravou metade Como é dos que foi o primeiro? podcasts. Cara, Acho que até o 20º Foi até o 40º podcast foi em era áudio. fone. Foi em áudio. Só áudio. Tem um marco ali que dá pra ver bem certinho. Aí o eu episódio falei da pro John Thalita, a gente gravou em vídeo. Em O primeiro episódio saiu assim, do jeito que o Ismael sonhava, e foi ali um pouco o início de tudo. Eu falei, Johnny, nós precisamos gravar a cara das pessoas, porque conecta, ou, né, as pessoas fazer os falando cortes lá, e é tal, prova né? social, Então. faz os cortes, joga para outros canais e deu certo, cara. E é isso aí, a gente começou com R$0, né? Com Olha o Ismael só, com o muita fone dele, eu vontade. com o meu fone esse que vem na caixinha do celular, é só buscar lá dentro do guarda-roupa, cheio de teia de aranha, e pega e faz. Então não tem desculpa, né? E, cara, legal essa visão, Ismael, do crescimento, né, que teve. A gente não começou porque a gente tinha uma meta ou um número para alcançar. A gente começou porque eu visualizei nessa ferramenta uma forma de vocês transbordarem o conhecimento que vocês têm de uma forma que vocês conseguissem repassar essa mensagem para o mercado, né? E agora não é só o mercado, é interno também dentro da empresa. A gente incentivou marcas do Brasil a terem seu podcast, se continuaram ou não. Essa não é a questão, mas a gente mostrou que é possível, que uma empresa aqui do interior, como o Diego falou, por que muita empresa daqui compra de empresa de fora, por que a gente não pode exportar nosso conhecimento também, não pode exportar nosso know-how, não pode exportar um jeito novo de fazer conteúdo, né? Então, encoraja muito as pessoas a começarem. E depois, né, siga a frase da camisa, apenas continue. Galera, para finalizar, eu acho que, como o Ismael falou, não tem como passar 100 episódios falando merda, né? Tem que saber o que tá falando. Tudo isso moldou e encorajou a WePlan a abrir e expandir seu braço educacional. E a gente tem a novidade, então, que é transformar todo esse conhecimento, encapsular num novo produto. E esse produto é o curso de vendas agora em versão digital, isso? Exatamente. Fala um pouco mais sobre... Foram mais de 10 horas gravando nosso curso Venda Mais Móveis Planejados. Por que esse nome? Porque é um nome que pega, é um nome que vira... E que faz sentido. Faz sentido e que a gente sabe do que está fazendo. Mas a preparação que a gente teve para isso foi ao longo desses 4 anos aí. O que eu mais estudei em 2023 foi comunicação. Entender sobre comunicação, entender que não é por acaso, né? E que realmente não é para você, é para o outro. A comunicação tem que fazer sentido para as outras pessoas. Vocês têm que saber resolver os seus problemas, mas você se torna muito mais importante, se torna mais relevante quando você resolve o problema do outro. O teu é o mínimo que você precisa fazer. E gravar esse curso de uma forma profissional, de uma forma que a gente conseguiu trazer aí todo o nosso know-how, toda a nossa capacidade que a gente tem, com muita criatividade também. Se nós não tivesse feito isso presencial por 5 vezes nas capacitações que a gente tem de vendas para vendedores, a gente não estaria pronto para gravar. Novamente, qual que é a hora de fazer as coisas, né? Se a gente fosse gravar, nós tínhamos isso na cabeça desde 2020. Se nós tivesse gravado em 2020, eu tenho certeza que seria ruim. Nossa comunicação ruim, que nós teria levado 20 horas para gravar 4 horas. Né? Para ter um material, um conteúdo de qualidade. Para te ver como existia um caminho que não só você pode rodar o MVP, como monetizar, né? Conseguir fazer rodar até o piloto e ainda talvez atenuar os custos ou financiar o teu projeto, a tua ideia, né? Que é o que acontece muito no empreendedorismo, né? Muitas vezes tu consegue rodar financiando, muitas vezes não. Muitas vezes tu tem que tirar dinheiro do bolso, né? Me recomendaram um livro, Johnny, que se chama Negocie como se fosse a tua última hora. Acho que é isso, não lembro exatamente o nome. Mas negocie como se fosse realmente você precisar para viver isso. De um negociador americano que fazia parte da polícia, e ele tinha que negociar com um assaltante que estava com uma arma na cabeça de um refém, ou até do próprio time dele, ou com uma bomba, enfim. E
eu sempre levei essa mensagem. Aprenda a negociar. Nós vendemos sem nenhum tipo de produto pronto. A gente vendeu assim a capacitação, a gente vende produtos que não estão nem prontos, mas a gente sabe que ele tem demanda no mercado. Então a gente cria lista de espera, foi um caso desse curso aqui. Nós criamos uma lista de espera, um desejo nas pessoas, e eles olharam para nós e viram autoridade no nosso conteúdo, na nossa empresa, e hoje a gente conseguiu já iniciar vamos lançar no mercado agora recentemente, em breve no caso, um produto que já tem demanda. Que é a demanda reprimida, que ela está lá fixada, tem uma galera esperando esse curso sair. Na data desse episódio já vai estar no ar, segundo a vai Carol. estar no ar, o link vai estar na... Já vai estar na descrição. Para quem tem interesse, para quem é do mercado, é um conteúdo fora de sério. Não é porque é feito por nós, não é porque a gente gravou, mas não tem esse conteúdo no mercado. Vocês podem pesquisar, comparar, fazer comparações, até isso é importante no curso que a gente está oferecendo. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque é a prática. É quem viveu, quem vivencia todos os dias. Não é palestrante de palco, é realmente vendedores que falam sobre o mercado de imóveis, como atender o cliente, como apresentar, como negociar, como contornar objeções, como fazer uma excelente apresentação e se diferenciar no mercado. Então esse curso vai ser um estouro aí, com certeza, para o mercado de imóveis planejados. Maravilha, e já vou deixar a minha sugestão de título para o curso versão número 2.0. Como eu sou marqueteiro, gosto de clickbait, vocês vão colocar o título Venda Móveis, não venda problema. Vai bater no calo da galera aí, porque aí. tudo que a Oiplan tenta é remover os entraves, remover a burocracia, remover os problemas desse mercado que já é complexo por natureza, né? É isso aí. Assim, um móvel ele não brota, Não. ele não é uma coisa feita de uma peça só. E já é complexo o produto, e aí você ainda tem uma camada de complexidade aí, que é vendas, negociação e tudo mais. Então, cara, tá aí o caminho para não vender problema. Beleza, Fechou. galera? Mensagens finais, hein? Tem alguma mensagem? Cara, Apenas continue. de repente tu tá aí também botando rodar o teu podcast, tá iniciando tua empresa, tá ruim, tá difícil, as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, as pessoas estão rindo, você tá se questionando, tá faltando dinheiro. Cara, se é o propósito, apenas continue. Isso aí fez diferença para nós. E compartilhe. Sozinho você não consegue chegar muito longe. O nosso conhecimento, ele não é tão grande assim. Ninguém é tão inteligente que vai trabalhar sozinho, vai botar a empresa a rodar. A gente que cresceu, o que a gente cresceu até hoje, justamente pelo time que a gente formou. Só o Diego, só o Renan, ou só o Ismael, só o Wesley, sozinhos não fariam tanta diferença. Agora, juntos, o time é muito forte. Então, essa é outro pensamento que eu posso deixar para quem é muito centralizador e quer fazer tudo sozinho. Se você quer crescer, abre mão aí. Eu vou deixar uma mensagem que, felizmente, eu tive o prazer aí de ter uma conexão com o dono, proprietário da Bom Tempo, da franquia da Bom Tempo. Recentemente? Não, faz já um tempo, 2018, 2017. E ele me disse bem assim: Ismael, se você é bom, você precisa falar que você é bom. Anuncie, comunique, conte o que você faz, qual que é o teu diferencial e comemore. Comemore as pequenas conquistas, porque quem não aprende a comemorar as pequenas conquistas, ele não vai dar valor para as grandes conquistas, não vai comemorar as grandes conquistas. Então comemore com o teu time as pequenas conquistas, comemorem a primeira venda, a pequena venda, a grande venda, comemore o 100º podcast, comemore o próximo podcast, comemore uma postagem, uma curtida, porque é uma gratidão que a gente vai construindo e vai se sentindo merecedor. A maior parte das pessoas que não conseguem chegar lá é porque não se sentem merecedores. Não se sentem que realmente podem chegar lá. E isso trava. E quando trava, realmente aí o medo toma conta, é mais fácil desistir, né? Porque vai para a zona de conforto. Então essa é a minha mensagem. Maravilha, galera. Estou preparando aqui o material para subir, para o marketing ter conteúdo. E agradecer a vocês aí, então, pelo 100º episódio. Agradecer pela confiança. Tomara que a gente continue nessa parceria. Tomara que o podcast
assim como já inspirou muitas empresas aqui, muitos empreendedores continuam inspirando as pessoas, deixo as portas abertas aqui, passo o contato de vocês para quem for necessário. Já indiquei vocês com relação a criar braço educacional, tudo que a gente faz aqui dentro é uma grande de uma vitrine, sabe, do nosso trabalho. Então a gente consegue dar essa sugestão e deixar isso como uma vitrine do nosso trabalho. Então fica as portas abertas para conversar e também agradecer aquela primeira reunião que a gente teve, né? Que o Ismael disse assim, cara, tu precisa conhecer o iPlan, assim, ó, nem que seja só para te ver o que a galera tá aprontando aqui em Chapecó. E daí eu vim para uma reunião, né, sem pretensão nenhuma, mas assim, ó, a vontade de ajudar, ela é inerente, né? As pessoas que querem mudar o mundo, assim, querem que as coisas sejam diferentes, as pessoas inconformadas. Então, eu não conseguia ficar parado na cadeira, né? Daí, Isazi vai e fala e cara, eu já vi isso e podia ser isso e saquei isso. Os próximos 5 slides não precisa passar, eu já entendi. Então, assim, obrigado por essa oportunidade. Eu acho que também estar disposto a ouvir muitas vezes abre portas. E essa acho que é a grande lição que ficou desses 100 episódios, é que um dia eu aceitei fazer uma reunião em que eu não ganhei nada para isso. Eu vim aqui só trocar conhecimento e disso nasceu esse projeto incrível, né? Então acho que fica uma lição aí. Muito obrigado. E vamos para a próxima. Bora. Valeu? Valeu. Até mais. Obrigado, galera.